Se amanhã o Brasil entrasse em um grande conflito, você saberia para onde correr? Onde se esconderia para ter mais segurança, longe das cidades e do caos? Hoje, vamos explorar juntos lugares surpreendentes do nosso país que poderiam servir como refúgio em situações extremas. Prepare-se, porque algumas opções vão te deixar de boca aberta. Quando pensamos em guerra ou grandes conflitos, logo imaginamos cenários distantes, em outros países. Mas, e se isso acontecesse aqui? Em momentos de crise, as cidades são as primeiras a sofrer. Falta de comida, falta de energia, violência e pânico coletivo. É nesse ponto que surge uma pergunta essencial: para onde ir? O Brasil é gigantesco, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de território. Isso significa que temos desertos verdes, florestas densas, cavernas escondidas, ilhas isoladas até cidades quase fantasmas. Lugares que poderiam, de fato, servir de refúgio em situações extremas. Hoje, vou te mostrar os locais mais interessantes e curiosos para se esconder no Brasil em caso de conflito. Mas antes, já te adianto, não existe um lugar perfeito. Cada refúgio tem suas vantagens e desafios. Vamos juntos nessa exploração. 1. As profundezas da floresta amazônica. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, cobrindo quase metade do território nacional e se estendendo também por países vizinhos. Estamos falando de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta densa, cortada por rios gigantes como o Rio Amazonas e o Rio Negro. A primeira coisa que chama a atenção é o tamanho. Há áreas da Amazônia que nunca foram exploradas completamente pelo homem moderno, o que significa que, em caso de conflito, encontrar alguém escondido nesse território seria praticamente impossível. É como procurar uma agulha em um palheiro, só que o palheiro tem a extensão de um continente. Mas a floresta não é apenas esconderijo. Ela também é fonte de sobrevivência. Quem domina técnicas de coleta e caça pode encontrar ali frutas comestíveis, raízes, peixes e caça menor. O clima úmido favorece a abundância de água doce, o que já é meio caminho andado em uma situação de sobrevivência. Por outro lado, a Amazônia é um lugar que não perdoa os despreparados. Animais selvagens como onças, jacarés e cobras gigantes convivem no mesmo espaço que comunidades ribeirinhas e tribos indígenas isoladas. Além disso, mosquitos transmissores de doenças como malária e dengue estão presentes em grande escala. Outro desafio é a orientação. Sem experiência, uma pessoa pode se perder facilmente em poucas horas, já que as trilhas se confundem e a vegetação densa limita a visão. Por isso, quem não tem preparo dificilmente resistiria por muito tempo sozinho. Agora, pense comigo, justamente por esses desafios, a Amazônia é um esconderijo quase perfeito. Poucos se arriscariam a procurar alguém em meio a tanta hostilidade natural. É um refúgio que seleciona os fortes, os preparados, aqueles que sabem usar a natureza a seu favor. Para quem domina técnicas de sobrevivência, a Amazônia pode ser um dos refúgios mais estratégicos e inacessíveis do país. 2. As cavernas de Minas Gerais. Minas Gerais é conhecida como a terra das montanhas, mas também é um dos estados com maior número de cavernas no Brasil. São mais de 7.000 catalogadas. Muitas dessas cavernas ficam em áreas afastadas, dentro de parques naturais ou em regiões pouco habitadas, o que torna as cavernas tão interessantes em um cenário de conflito. Elas funcionam como abrigos naturais, oferecendo proteção contra bombardeios, tiroteios, tempestades e até incêndios florestais. Além disso, como estão no subsolo, mantêm uma temperatura mais estável, algo essencial em momentos de escassez. Mas não é só vantagem. Dentro de uma caverna, o maior desafio é a falta de iluminação natural e a possível escassez de água potável. Muitas são úmidas, com risco de desabamentos, morcegos e insetos. Quem pretende usá-las como refúgio precisaria se preparar bem. Lanternas, estoque de água e conhecimento de rotas de entrada e saída. Um detalhe curioso é que algumas cavernas em Minas têm quilômetros de galerias subterrâneas. Em casos extremos, elas poderiam servir como verdadeiros labirintos de proteção, nos quais seria quase impossível localizar alguém. No fim, as cavernas são como fortalezas feitas pela própria natureza. Lugares discretos, sombrios e perfeitos para quem deseja desaparecer. 3. Ilhas isoladas do litoral brasileiro.
O Brasil possui mais de 7.000 quilômetros de litoral e nele estão espalhadas centenas de ilhas. Algumas são habitadas por comunidades pequenas, outras praticamente esquecidas. E é justamente aí que está o segredo, o isolamento. Em um cenário de conflito, uma ilha pode se transformar em um refúgio estratégico. O mar funciona como uma barreira natural, dificultando o acesso de curiosos ou inimigos. Além disso, muitas ilhas oferecem recursos básicos de sobrevivência: peixes, frutos do mar, água da chuva e vegetação nativa. Um exemplo clássico é a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que já foi até presídio de segurança máxima. Mas o litoral brasileiro esconde muitas outras ilhas menores, no Nordeste, em São Paulo e em Santa Catarina, que poderiam servir como refúgios quase invisíveis. Claro, o isolamento também tem desvantagens. A falta de hospitais, mercados ou qualquer infraestrutura significa que a sobrevivência dependeria exclusivamente de quem está lá. Se faltar comida ou ocorrer um acidente, a saída da ilha pode ser tão difícil quanto a entrada. Ainda assim, não deixa de ser tentador imaginar-se escondido em uma ilha paradisíaca, enquanto o mundo do lado de fora enfrenta o caos. 4. O sertão nordestino. O sertão é conhecido pela sua aridez, pelo calor escaldante e pela luta diária dos sertanejos contra a seca. Mas, em um cenário de conflito, justamente essas características hostis podem se transformar em vantagens. O primeiro ponto é o isolamento natural. O sertão nordestino é vasto, repleto de serras, trilhas de terra e vilarejos quase invisíveis. Para alguém de fora, encontrar uma pessoa escondida nessa imensidão é como procurar uma sombra no deserto. Além disso, os moradores da região possuem um conhecimento ancestral de sobrevivência. Eles sabem como armazenar água em cisternas, identificar plantas resistentes à seca e cultivar mesmo em solos áridos. Essa autossuficiência pode ser crucial em um momento em que suprimentos seriam escassos. Outro fator importante é a cultura da resistência. O sertanejo está acostumado a enfrentar dificuldades e a sobreviver com pouco. Enquanto outros lugares podem entrar em colapso rapidamente, no sertão a adaptação faz parte da rotina. No fim das contas, o sertão é um refúgio que parece hostil para forasteiros, mas que para quem conhece a terra pode ser um verdadeiro escudo contra qualquer conflito. 5. As cidades históricas esquecidas. Pelo Brasil, existem diversas cidades que já foram importantes no passado, mas que hoje vivem em relativo esquecimento. São lugares onde a vida corre devagar, com poucos habitantes e pouco interesse do resto do país. Um exemplo é Igatu, na Bahia, apelidada de Machu Picchu brasileira. Construída em pedra, fica escondida na Chapada Diamantina, em um ambiente montanhoso de difícil acesso. Outro exemplo é Paranapiaçaba, em São Paulo, sempre coberta por uma névoa espessa, com ruas estreitas e atmosfera quase de filme de suspense. Essas cidades funcionam como refúgios camuflados. Quem vive nelas se mistura facilmente ao pequeno número de moradores, e a tranquilidade do lugar ajuda a passar despercebido. A vantagem é ter casas prontas, fontes de água e algum acesso a alimentos locais. O desafio é o isolamento econômico, poucos mercados, pouca produção e, em alguns casos, infraestrutura precária. Ainda assim, desaparecer em uma cidade histórica esquecida pode ser mais inteligente do que se enfiar no meio da selva. Afinal, o melhor esconderijo nem sempre é o mais inóspito, mas sim aquele onde ninguém procura. 6. O Pantanal. O Pantanal, maior planície alagável do mundo, é um dos lugares mais desafiadores para sobreviver. Justamente por isso, um esconderijo quase perfeito. Com rios, lagoas e terrenos alagados, a região é extremamente difícil de patrulhar. Muitos trechos só podem ser acessados de barco, o que já reduz bastante a chance de alguém ser encontrado. Além disso, o Pantanal é rico em recursos. Peixes, água doce e vegetação abundante podem garantir sustento por bastante tempo. Por outro lado, dividir território com onças, jacarés e cobras gigantes não é tarefa fácil. A fauna pantaneira é uma das mais intensas do Brasil, e só quem tem preparo psicológico e físico conseguiria viver em harmonia com esse ambiente. Outro detalhe: durante a época de cheia, vastas áreas ficam completamente cobertas de água, o que aumenta ainda mais o isolamento. O Pantanal pode não ser o esconderijo mais confortável, mas certamente é um dos mais inacessíveis e desafiadores para qualquer perseguidor.
7. As montanhas do sul do Brasil. Por fim, temos as serras e montanhas do sul do Brasil, como a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. São regiões frias, com florestas de araucárias, vales profundos até cavernas escondidas entre paredões de pedra. Essas áreas oferecem vantagens estratégicas: clima mais ameno, abundância de água de nascente e uma geografia montanhosa que dificulta invasões. Historicamente, regiões montanhosas sempre foram escolhidas como refúgio em tempos de guerra. Outro ponto importante é a autossuficiência das comunidades locais. Muitos moradores dessas áreas ainda cultivam seus próprios alimentos, criam animais e vivem de forma simples. Em um cenário de crise, isso pode garantir apoio e recursos para quem busca refúgio. E há ainda o fator psicológico. Enquanto o resto do país enfrentaria caos e calor, viver em uma casinha de madeira cercada por montanhas nevadas poderia trazer uma sensação de segurança e tranquilidade. As montanhas do sul combinam beleza, isolamento e recursos, sendo uma das opções mais inteligentes de esconderijo em caso de conflito. Como vimos, o Brasil é um país de dimensões continentais, cheio de refúgios naturais e culturais que poderiam servir como esconderijo em tempos de conflito. Desde as densas florestas da Amazônia até as ilhas isoladas do litoral, passando pelas cavernas de Minas, o sertão nordestino, as cidades históricas esquecidas, o Pantanal e as serras do sul. Opções não faltam. Claro, cada lugar tem seus desafios: isolamento, clima, animais selvagens, falta de recursos. Mas todos eles mostram a diversidade e a riqueza do nosso território. A pergunta que fica é: se um dia você precisasse se esconder, qual desses lugares escolheria? A floresta, a ilha, a montanha ou o sertão? No fim, o mais importante não é apenas o esconderijo, mas a preparação, o conhecimento e a capacidade de se adaptar. Porque, no fundo, sobreviver não depende só do lugar onde você está, mas de como você vive nesse lugar. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal Achados de Sobrevivência. Aqui nós sempre trazemos as melhores dicas de sobrevivência para você.